está acontecendo uma reintegração de posse neste momento. 200 famílias devem abandonar o lar. As informações com o repórter Mário Augusto. Bom dia, Mário. Bom dia, César Filho. Uma reintegração de posse que acontece em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A gente observa já uma movimentação intensa. Um caminhão acabou de entrar no local, na comunidade que fica no Jardim Aliança, porque a reintegração de posse acontece desde as 7 horas da manhã. Tratores entraram na comunidade e já demoliram vários barracos construídos em um terreno que pertence à Prefeitura de Osasco. Segundo os moradores, são cerca de 200 famílias que vivem nesse local há pelo menos 4 meses. Eles alegam que não receberam nenhum aviso da Prefeitura para desocuparem os imóveis e tentavam resistir à reintegração. Houve um princípio de tumulto, mas a Guarda Civil Municipal conseguiu montar um cordão de isolamento para garantir a reintegração. A Polícia Militar não participa dessa operação, somente a Guarda Civil da cidade de Osasco. Eles montaram esse cordão de isolamento para afastar os moradores, os ocupantes dessa área, para que os tratores começassem a demolir os barracos. E agora esse caminhão, César, chegou aí no local para retirar os objetos, móveis, eletrodomésticos das pessoas que vão ter que deixar essas casas na região de Osasco. Obrigado pelas informações, Mário. Nós podemos voltar a qualquer momento e tomara que tudo ocorra da melhor maneira e pacificamente. Mas podemos voltar a qualquer momento. Olha, dirigir e mexer no celular ao mesmo tempo é tão perigoso quanto dirigir embriagado. E ao menos 8 em cada 10 pessoas ouvidas em uma pesquisa admitiram que olham o celular enquanto dirigem. Depois que um executivo morreu numa esteira de academia, logo após usar o celular, levantou o alerta para esse perigo. Acompanhe agora a reportagem de Natália Arcuri. Volante e mensagens de texto. Uma combinação arriscada. Aconteceu, por exemplo, eu estar no carro, dirigindo de madrugada e falando no WhatsApp e parar o carro a centímetros do canteiro central da avenida. Será que perdemos a noção do perigo? Eu trabalho na rua, eu tenho que olhar para ver se tem um cliente me chamando. Já tomou aquelas buzinadas porque não viu o farol abrir? Já tomei, já. Este executivo norte-americano morreu depois de perder o passo na esteira da academia. Ele estava checando mensagens no celular, caiu, bateu a cabeça e teve traumatismo craniano. O caso ganhou repercussão na página da esposa do executivo, uma funcionária do alto escalão do Facebook, que teve mais de 1,5 milhão de curtidas. A Rosana sabe o risco que corre. Nem mesmo durante a caminhada rigorosa, ela tira os olhos do smartphone. E é assim o tempo inteiro. Olha, a Rosana tá sempre assim, de olho na tela do celular, até para dar entrevista. Por causa da desatenção, Rosana já se envolveu em vários acidentes. Aqui na academia direto eu vivo tropeçando nas pessoas, tropeçando nos aparelhos. Eu já caí da bicicleta fazendo isso. Da bicicleta? Da bike. Em uma pesquisa recente feita pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 84% dos motoristas assumiram que olham o celular enquanto dirigem. Segundo os especialistas, o hábito de trocar mensagens ao volante é tão perigoso quanto dirigir embriagado. Manuseando, além de tirar a mão, tira completamente a visão do volante. Você perde totalmente a visão do local voltada para o celular. Algumas campanhas tentam alertar os motoristas. As imagens da ficção são chocantes e reproduzem o que acontece no dia a dia. Veja este flagrante feito pela passageira de um ônibus. O motorista, responsável pela vida de dezenas de pessoas, nem percebe que está sendo filmado, porque está olhando o celular e a rua ao mesmo tempo. E não são só os motoristas que se expõem ao risco. Mexer no celular e caminhar ao mesmo tempo, seja na rua ou dentro de casa, diminui os nossos reflexos e tira a nossa atenção dos perigos. Pode ser um carro atravessando, um buraco na rua ou um simples tropeço, não importa. O acidente pode ser grave. Que isso diminui muito o nosso reflexo, sem contar que bagunça um pouco, né? O senso de espaço normal que a gente tem, tendo atenção devida, desviada pelo celular.
Caminhando pelas ruas, é fácil notar a distração. É um hábito de mexer no celular. Já tropecei bastante, só isso, graças a Deus. Já esbarrou em muita gente? Já acontece muitas vezes comigo. Eu tô olhando, passando assim, e a pessoa vem na minha frente, eu acabo batendo, eu peço desculpa. Os esbarrões não são nada se comparados aos atendimentos que o Corpo de Bombeiros faz com cada vez mais frequência. A pessoa em casa, andando pela casa, mexendo no celular, descendo a escada, mandando o WhatsApp, não percebeu o último degrau, virou o pé, fraturou o pé. E apesar de tudo isso... Agora, sabendo desses riscos todos, você vai continuar usando mesmo assim? Já bati em poste na rua, o rosto no poste, mas... não, eu vou continuar usando o celular. Eu vou. Não vou mentir, não. Vou continuar usando. Então toma cuidado, tá? Pode deixar, vou tentar. Até acontecer algo mais grave, aí a pessoa para, não é? Olha, um policial militar aposentado e a mulher dele foram baleados na saída de um culto religioso. Ela, infelizmente, morreu e um dos suspeitos também. Ainda não se sabe o motivo do crime. Claudemir Butinhão, de 49 anos, e a esposa dele, Vanair Butinhão, de 43, foram baleados por 2 suspeitos na saída de um culto religioso em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O sargento aposentado foi atingido na perna e está internado. Já a esposa não resistiu. Um dos suspeitos conseguiu fugir, o outro se escondeu em uma casa no mesmo bairro e acabou morto depois de uma troca de tiros com a polícia. Ele foi identificado como Gabriel, tinha 18 anos, carregava uma pistola e tinha várias passagens por roubo. A polícia investiga o crime. Você imagine, um garoto, de 18 anos, já com várias passagens pela polícia e que acabou perdendo a vida. E a polícia de Belém procura ao menos 34 presos que fugiram da cadeia no final de semana. Foram 2 fugas e apenas 10 detentos recapturados. O diretor do presídio foi afastado do cargo. Neste buraco, 44 presos fugiram em menos de 24 horas. Ele foi cavado no PEN 3, presídio estadual em Marituba, na região metropolitana de Belém. O túnel de 22 metros de extensão dava acesso aqui à parte externa da penitenciária. As fugas aconteceram aos poucos. O que impressiona é que após darem falta de 33 presos, a área foi isolada. Mesmo assim, no dia seguinte, mais 11 conseguiram fugir. Ao todo, 214 presos já fugiram das unidades penitenciárias do Pará somente este ano. O diretor do PEN 3 foi afastado do cargo. A Corregedoria da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará abriu sindicância para apurar possíveis falhas na segurança, negligência ou até conivência de servidores do presídio. Mais de 200 fugas somente este ano no estado do Pará. É uma vergonha para o Brasil. Olha, criminosos que tinham viajado para o Ceará para explodir o cofre de uma empresa foram recepcionados pela polícia na volta a São Paulo. Veja só a desculpa que eles deram para justificar tantos equipamentos pesados na bagagem. Diversas ferramentas, barras de ferro e cobre, chaves michas e até 2 mantas térmicas e um macaco hidráulico. Os suspeitos disseram que tudo isso seria usado para consertar um simples portão. Mas a polícia sabe que todo esse material é utilizado para algo muito mais perigoso. Esse macaco hidráulico também é para furar e abrir também caixas e cofres. E a manta térmica é usada para despistar sensores de presença e não ativar o alarme do local a ser atacado. Os investigadores descobriram que a quadrilha tinha viajado para o Ceará para furtar o cofre de uma empresa. Os 4 bandidos não tiveram sucesso e, na volta, ainda foram recepcionados no aeroporto pelos policiais. Como se tratam também de criminosos experientes, eles perceberam a presença de policiais descaracterizados e, no momento em que perceberam, tentaram se separar, um ir para cada lado do saguão do aeroporto, no momento em que os policiais da 4ª delegacia os abordaram. Quase todas as ferramentas foram despachadas de avião junto com a bagagem para o Nordeste, tanto na ida quanto na volta.
A quadrilha é especializada em arrombar caixas eletrônicos e cofres de bancos e empresas e estava acostumada a viajar longe para cometer os crimes. O grupo já teria realizado ações nos estados de Pernambuco e Mato Grosso, além de São Paulo. Eles buscam locais onde tenha mais facilidade para realizar o crime. Então, o crime busca o maior lucro, né, e a maior facilidade. Outros 2 integrantes já estão identificados. A polícia investiga se os ladrões tinham acesso a informações sigilosas para realizar os arrombamentos. Parabéns à Polícia Civil de São Paulo. Olha, preste atenção nessa história. Dezenas de noivas já prestaram queixa contra um decorador de festas que agora é suspeito de estelionato. Ele desapareceu depois das crescentes reclamações nas redes sociais. E o prejuízo pode chegar a R$1 milhão. De acordo com a polícia, pelo menos 70 noivas podem ter sido lesadas. Samela é uma delas. Ela contratou a empresa com 1 ano de antecedência e diz que já pagou R$ 48.500. Agora, ela está desesperada porque o casamento está marcado para novembro e ela não tem dinheiro e nem tempo suficiente para contratar outra empresa para cuidar dos preparativos. A gente trabalha, os pais da gente contribuem para a gente fazer, para realizar o nosso sonho, que é no casamento, ter a nossa festa. E, de repente, uma quantia dessa, é pesado a gente pagar de novo. A situação de Suelen é ainda pior. Além de ter pago pelo serviço, a festa do casamento dela está marcada para o próximo fim de semana. Meu sonho está indo por água abaixo, porque é quase 1 ano, né? Programando o casamento para chegar a 1 semana do meu casamento acontecer isso. Maria Tereza e Diego são outros clientes insatisfeitos. Eles afirmam que já pagaram parte dos R$25 mil pela festa e descobriram que também vão ficar no prejuízo. Com 3 semanas para o casamento a gente descobre isso. A gente vai ter que inventar dinheiro agora, não tem de onde tirar mais. O empresário Neto Galvão é um decorador muito requisitado no Distrito Federal. Suas decorações chamam a atenção pela beleza, suavidade e requinte. Agora ele pode parar atrás das grades. A delegada que investiga o caso tentou falar com o empresário, mas não conseguiu. O acusado, que também é policial militar, explicou pelas redes sociais que a empresa dele está passando por dificuldades financeiras e por isso não está conseguindo honrar alguns compromissos, mas pretende ressarcir os clientes. A empresa está fechada e os ex-funcionários não quiseram falar sobre o assunto. De acordo com a autoridade policial, Neto Galvão deve ser processado por estelionato e pode pegar de 1 a 5 anos de prisão por cada boletim de ocorrência registrado contra ele. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios um advogado especialista em direito do consumidor que vai falar o que essas noivas podem fazer e o que nós, consumidores, podemos fazer em casos semelhantes para não cair em uma cilada como essa. Mas antes disso, nós vamos até Brasília conversar com a Cristine Otaviano, porque ela tem mais informações sobre este caso e também está com uma das noivas que acusam esse empresário. Cristine, bom dia para você. Com que noiva você está e qual foi o caso que aconteceu com ela? Está às vésperas do casamento também ou não? Bom dia. Bom dia, César. Um bom dia a todos. De fato, uma cilada, porque o César Galvão é muito conhecido, o Neto Galvão é muito conhecido aqui no Distrito Federal e a Cristina pesquisou bastante antes de contratá-la. Ele faria o casamento dela daqui 4 meses, pelo qual ela pagou R$40 mil ao empresário e por isso você pesquisou bastante antes de fechar com o Neto. Exatamente, assim, eu contratei ele em outubro do ano passado, para contratá-lo, assim, a gente pesquisou muito, não só eu como as outras noivas, e ele tinha muita referência, então tanto o cerimonial quanto o local de festas falava que podia fechar com ele tranquilamente. Vocês acabam de descobrir, através da Polícia Federal, que ele inclusive estaria agora em Paris, ele teria fugido no mesmo dia em que conversou com você e disse que estava tudo ok para sua festa. Exatamente, no dia 6 ele falou comigo que eu podia dormir com tranquilidade, que minha festa seria um sucesso, e nesse mesmo dia a gente descobriu que ele pegou um voo Brasília-Paris e deve estar lá. Cristine, só um instantinho, por favor, eu só quero interromper você, só um instante, me desculpe, porque nós estamos com um flagrante na Grande São Paulo aqui. Olha só, nós estamos agora nesse momento com uma intensa movimentação policial na cidade de Osasco, aqui na Grande São Paulo, numa reintegração de posse, e o Mauro Augusto tem mais informações pra gente. É com você, Mário. É um princípio
tipo de confronto agora, César Filho, que acaba de acontecer. Os policiais aí da Guarda Civil de Osasco tentam avançar, mas os moradores, os ocupantes dessa área, uma comunidade aí de Osasco, tentam resistir à reintegração de posse. É um terreno que pertence à Prefeitura de Osasco. A reintegração começou às 7 horas da manhã com a demolição de alguns barracos, mas os moradores estão resistindo e dificultando o trabalho da Guarda Civil. Agora houve um confronto, os guardas partiram para cima desses moradores para tentar assegurar a reintegração de posse. Agora a imagem do alto, a gente tem uma noção de como está o quadro nesse momento. Embaixo, as imagens do nosso Mochilink, o Ricon e o Tom, nesse momento fazendo o trabalho de registro de toda essa confusão. Olha só, os policiais, os guardas municipais estão com escudos balísticos, montando um cordão de isolamento, se distanciando dos moradores para garantir o trabalho de reintegração de posse. César. É uma pena realmente que a gente ainda continue assistindo imagens como essa aqui no Brasil, com várias reintegrações de posse, principalmente aqui na Grande São Paulo. Nós temos mostrado isso para você com muita frequência. São imagens sempre ao vivo para você, a informação no exato momento em que ele está acontecendo. Você vê aí, não é, a população de Osasco tentando, não é, dificultar o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, que está fazendo o serviço dela, não é? Foi uma decisão judicial, eles estão tentando essa reintegração de posse, a derrubada desses barracos. O que eu não consigo entender particularmente é porque essas famílias, são 200 famílias, eles estão aí há mais de um ano. Por que espera tanto tempo para acontecer uma reintegração de posse? Né? Espera as pessoas construírem esses barracos, né? Se acostumarem, as famílias se mudarem para lá, para depois fazer uma reintegração de posse, depois de tanto e tanto tempo. Por que isso não é feito logo que uma primeira ocupação acontece? Por que não tem uma fiscalização, já que é da Prefeitura de Osasco esse terreno? Por que isso não ocorreu já desde o início, há um ano e pouco atrás, quando começou a ser construído o primeiro barraco? Isso já deveria ter sido impedido, deveria ter sido feita uma fiscalização, não é, para que não chegasse a esse ponto. Depois que nós temos mais de 200 pessoas aí alojadas, diversas famílias, crianças, são trabalhadores, não são pessoas que estão ali se aproveitando só, não. Evidentemente que em todo lugar existem pessoas que querem se aproveitar de determinadas situações, mas não acredito que seja este o caso que está acontecendo neste momento em Osasco. Muitas vezes, na maioria das vezes, são pessoas de bem e que tentam apenas um lugar para sobreviver e para morar. E sempre com crianças, com mulheres, com pessoas indefesas envolvidas. Eu realmente não entendo. Eu sei que a polícia está fazendo o trabalho dela, eu sei que a justiça faz a determinação com liminares e toma a decisão. O que eu não entendo é por que é tão lento, e isso acaba dificultando demais a vida dessas pessoas que não têm para onde ir, embora sejam avisadas e tudo mais, mas é sempre um trabalho muito, mas muito difícil para todos nós. Poderemos voltar a qualquer momento trazendo mais informações deste caso aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Vamos voltar para a capital federal, vamos voltar para Brasília, porque você imagine, não é? São 70 noivas que pagaram 30, 40 mil reais por uma festa, e você imagine o drama dessas pessoas que, além de o prejuízo financeiro que estão tendo, né, de não ter a festa, e muitas delas às vésperas do casamento sem ter o que fazer. E o que é pior, saber que a pessoa, né, tem essas informações, que ele teria pego um avião para Paris, quer dizer, quantas e quantas pessoas foram lesadas, né? Agora, o que me surpreende é que esse decorador ou esse empresário que faz as festas, por que ele é tão famoso? Senão que ele já tinha uma história de muitos anos aí em Brasília, não é verdade? É verdade, César. Ele vinha sendo recomendado por vários cerimonialistas na cidade, as noivas tinham boas referências, até então ele era uma pessoa idônea, e há essa informação confirmada pela Polícia Federal de que ele teria ido para Paris no dia 6, a quarta-feira passada. Na sexta-feira foi quando isso foi vazado aqui no Distrito Federal em grande montante, e a que as noivas realmente foram à delegacia procurar ajuda. Ele, inclusive, teria escrito uma carta no fim de semana dizendo que passava por problemas e que teria, de alguma maneira, de encontrar uma forma de ressarcir todas essas noivas. Isso dizia a carta dele, né, Cristina? Ele mandou essa carta por meio de um cerimonial, dizendo que ele passava por problemas financeiros e psicológicos e que por isso ele estava saindo de circulação e que tentaria de alguma forma reaver esse dinheiro, mas a carta foi muito mais revoltante do que confortante, porque se ele de fato quisesse reaver alguma coisa, ou quisesse fazer algum acordo, ele nos chamaria para conversar e não fugiria para Paris. E apesar dele ter saído daqui do Distrito Federal no último dia 6, a Cristina e outras noivas acreditam que ele já estava planejando todo esse processo há algum tempo.
A gente acredita que não é possível uma pessoa ter todo esse... fechar um escritório, esvaziar toda a sala, sair com esse montante de dinheiro sem ter feito isso de forma premeditada. Então a gente realmente acredita que isso foi planejado com tempo para ele conseguir fazer isso dessa forma. Eu, inclusive, encontrei com várias dessas noivas na última sexta-feira, César, e conversando com uma delas, ela disse que na sexta-feira, quando ele já estaria em Paris, o neto, ele trocou mensagens com ela, marcando inclusive uma reunião para essa segunda-feira. Tudo isso mostra a má-fé para vocês, noivas, desse decorador. Exatamente. No dia 6, que é o dia que ele foi para Paris, ele inclusive conversou comigo também, falando que eu podia dormir tranquila e que minha decoração seria um sucesso. Provavelmente ele estava com o passaporte na mão indo para o aeroporto. Então mostra mais uma vez a má-fé dele. Vocês têm agora contratos e foram na delegacia, vão lutar pelos próprios direitos. Com certeza. A gente quer justiça, a gente quer reaver esse dinheiro e a gente quer que ele seja julgado pelo crime que ele cometeu. Tá certo, Cristina. Obrigada pela sua participação com a gente ao vivo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Cristina. E que a Cristina tenha boa sorte aí, que ela consiga recuperar, né, esse tempo. Ela tem 4 meses aí pela frente. Agora, ela estava dizendo que ela quer justiça. Qual é a justiça nesse caso? O que a pessoa pode fazer? Entrar com o processo? Como é que ela vai recuperar esse prejuízo financeiro, se é que é possível recuperar? Para falar sobre esse caso, nós recebemos aqui o advogado especialista em direito do consumidor, Caio Medawar, que vai explicar um pouco para a gente. Caio, bom dia, obrigado por ter vindo. O que as noivas podem fazer neste caso específico? Bom, o registro do boletim de ocorrência elas já fizeram, então tudo que elas puderem documentar com relação à situação é importante para servir de prova em eventual processo. Buscar uma assessoria de um advogado, né, de pessoas experientes, para acompanhar esses processos, principalmente se elas quiserem que haja um acompanhamento no processo criminal, para que o processo criminal ande, né, porque nós sabemos que os processos criminais no Brasil nem sempre têm continuidade. Né? É importante ficar em cima, porque hoje em dia é mais tranquilo, né? É mais fácil fazer uma extradição, achar as pessoas no exterior do que era há 5, 10 anos atrás. Agora, mesmo com contratos, ela explicou aqui que tem contrato e tudo, está dizendo que quanto mais documentos anexar, melhor, né? E era uma pessoa muito conhecida em Brasília, né? Anos e anos trabalhando. O que a gente pode fazer para tentar evitar? Porque muitas vezes a gente contrata uma empresa que tem muito tempo, e não só no caso de noivas, a gente mostrou aqui recentemente bufês infantis também, que acabaram não entregando festas. O que as pessoas devem fazer para tentar não cair numa situação parecida com essa? Além da busca das referências que elas mencionaram, pedir o número de CNPJ, descobrir se a empresa existe ou se a pessoa atua como pessoa física, se ela tem um nome sujo. Hoje também é muito fácil descobrir informações sobre as pessoas, se há processos, se há outros casos. Então, além dos sites que nós temos que fazem reclamações, Facebook, é muito fácil descobrir se a empresa está com a saúde financeira complicada, se tem processos na justiça, se tem execuções fiscais, se tem problemas com o governo, problemas trabalhistas. Hoje é relativamente fácil conseguir essas informações, principalmente se tratando de valores altos, porque normalmente esses prestadores de serviço que são famosos, eles atendem pessoas de todas as classes sociais, pessoas que guardam dinheiro só para isso. Então é importante não se ficar satisfeito com a aparência ou com a referência, mas tem que fazer uma pesquisa mais profunda, principalmente quando envolver um valor mais alto. Uma investigação, né? Tem que fazer um pente fino realmente com todas as empresas. Exatamente, e não é tão difícil, é lógico, né? O advogado está acostumado a fazer isso. Sim, sem dúvida. E depois que aconteceu o problema, o ideal é ter uma assessoria de um advogado para ver todas as possibilidades, porque cada caso vai ter alguma peculiaridade importante. Ok, doutor Caio, muito obrigado pela sua presença aqui junto com a gente. Obrigado. Lembrando a todos que nós temos aqui o nosso querido companheiro Celso Russumano, né? Na Patrulha do Consumidor, todas as tardes, no programa da tarde, 2h30, trazendo casos parecidos, mas sempre em defesa do consumidor. Quero lembrar a você também que hoje, na edição desta segunda-feira, aqui no Hoje em Dia, nós teremos a presença do Dr. Panquecas. É um astro internacional, ele é uma febre na internet e ele vai estar aqui ao vivo junto com a gente, fazendo essa arte aí na chapa, fazendo o rosto de personalidades, de muita gente famosa.
famosa, de astros do cinema e também da televisão. Vai fazer os personagens aqui do Hoje em Dia também, de muitas estrelas da Record. A Tiziane Pinheiro e o Luciano Zafir vão estar com a gente também. Tudo ao vivo para você na edição desta segunda-feira. E olha, agora são 10 horas mais 25, vai virar 10h26, hora oficial do Brasil. A chuva forte, lamentavelmente, voltou a causar destruição e mortes na capital baiana. Foram registrados mais de 100 deslizamentos de terra. Há mortos e desaparecidos. Acompanhe. O morador gravou o momento em que uma casa de 3 andares desabou. A construção veio abaixo em poucos segundos. As casas que ficam na parte de cima ainda correm risco de desmoronar. Este outro prédio também desabou. Por sorte, as famílias já tinham deixado o local. No subúrbio da cidade, outros 5 imóveis também foram atingidos. 3 crianças foram soterradas. Eu liguei para ela e disse para ela sair. Ela disse que ia sair, mas não saiu. 500 famílias estão desabrigadas. A Defesa Civil registrou mais de 100 deslizamentos de terra pela cidade. O diretor-geral da Defesa Civil admitiu que os imóveis atingidos estavam em uma área de risco. Uma área que já foi historiada por diversas vezes. A grande maioria dos moradores dessa área também, como em outras da cidade, já foram notificados do risco. Alguns insistem ainda em permanecer em sua casa, não vendo realmente que está nesse momento, principalmente nesse momento, num risco muito alto de deslizamento ainda. E a repórter Iula Braga, que está num outro ponto com risco de desabamento, tem mais informações para a gente. Bom dia, Iula. A 4ª morte foi realmente confirmada, é isso? Olá, muito bom dia a todos que acompanham Hoje em Dia. É isso mesmo, a última morte foi confirmada agora pela manhã por um parente. Foi o adolescente de 14 anos que ficou por 8 horas soterrado. Ele chegou a ser felizmente socorrido com vida, encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A gente tem informação que só em um deslizamento grande de terra com desabamento, 8 pessoas ficaram feridas, sendo 4 mortos com esta 4ª confirmada na manhã de hoje e 4 pessoas feridas. 3 corpos já estão no Instituto Médico Legal daqui e o 4º corpo, que é o do garoto, aguarda ser levado do hospital também para o Instituto Médico Federal, para onde aguarda a liberação. A gente fala ao vivo agora de uma área de risco. Aqui na Avenida Suburbana, também área popular de Salvador. Você comentava, César, dos 100 deslizamentos registrados, mais de 100 deslizamentos registrados na capital baiana. Um deles aconteceu na manhã de hoje, exatamente neste ponto. A gente observa que foi colocada uma lona de contenção e quantas casas estão em cima em risco. A gente tem equipes da prefeitura, agora há pouco o secretário de infraestrutura esteve lá avaliando a área, porque são tomadas medidas paliativas na tentativa de que a gente não noticie aqui mais mortes, como a gente tem visto, infelizmente, desde que o mau tempo começou a atingir Salvador. E justamente é esta a preocupação dessas pessoas que moram em áreas de risco, porque 500 pessoas desabrigadas desde que o mau tempo começou a atingir a capital baiana, e são famílias como essas que estão aqui com a nossa equipe agora preocupadas. Muitas que ainda não deixaram as casas porque não tem para onde ir, como é o caso aqui da Julice. Você está muito preocupada? Qual é a situação da sua casa? Bom dia. A casa acima está prestes a cair, porque está no morro, está bem na ponta. Se chover, ela desce com toda. Não é só a minha família. Várias famílias vão ser prejudicadas. Vocês já deixaram a casa? Ainda não. Por quê? É assim, foi ontem. Aí eu deixei de trabalhar para resolver isso hoje. Se a gente liga para Condé, não consegue porque só anda ocupado. Aí fica difícil. Vocês acordaram em meio a muita chuva. Ontem o mau tempo atingiu muito Salvador, né? Chuvas fortes. Como é que foi a última madrugada para vocês? Terrível. Tudo que você possa imaginar de terrível. O medo é demais. Mas a gente precisa de ajuda. Precisa que eles realmente façam alguma coisa. Esse é o apelo dela em nome de outras famílias, outras pessoas que estão aqui desabafando com a gente. Situações de pelo menos 500 famílias desabrigadas. São cerca de 600 áreas de risco em Salvador. Pessoas como essas que vivem nessa situação. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Iula. Ótima segunda-feira a você e a todos os nossos amigos aí da Bahia que nos prestigiam com enorme audiência. Olha, policiais em estado de alerta e moradores em pânico. A segurança foi reforçada em todos os acessos do Morro da Coroa, no centro do Rio de Janeiro. 6 pessoas morreram durante um intenso tiroteio. Policiais em estado de alerta. A segurança foi reforçada em todos os acessos ao Morro da Coroa. Até o carro blindado do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, participou da operação. O objetivo era acabar com a guerra entre traficantes rivais pelo controle dos pontos de venda de drogas na região.
Apesar do reforço policial, o clima ainda é de tensão na comunidade. Um novo tiroteio assustou os moradores na manhã deste domingo. Um morador registrou a troca de tiros. Os tiros assustaram os frequentadores desta igreja, que tiveram que aguardar para deixar o local. Funcionários deste supermercado abaixaram as portas com medo de balas perdidas. Tem um bocado de tiro por aí. Escuta muito, mas todo mundo tem que ficar escondido em casa. A tentativa de invasão começou na noite da última sexta-feira. Moradores ficaram acuados e tentavam se proteger. Assustado, este taxista resolveu voltar pela contramão. Um homem ferido chegou a ser levado para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio, mas não resistiu ao ferimento. Pela manhã, os corpos de outras 3 pessoas foram encontrados. O pai de uma das vítimas esteve no local. A gente nunca espera, pelo menos a área que se diz sendo controlada pela polícia, pode haver isso. Com um dia claro, foi possível ver as marcas do confronto. Muitos veículos foram atingidos pelos disparos. Cheguei com um carro lotado de criança, minha sogra mora aqui na Taperu 527, e assim que nós entramos dentro de casa começou o tiroteio. Homens do esquadrão antibombas foram chamados para detonar um artefato. Gabriela do Nascimento, de 22 anos, grávida de 5 meses, foi atingida por uma bala perdida, que está alojada no pulmão. Tô nervosa, tô chateada, triste, né? Preocupada, né? Meu dia da mãe para mim acabou. E está internado o jovem com deficiência mental que foi agredido dentro de uma farmácia. Câmera de segurança registrou a agressão. Veja, Daniel Ribeiro foi hospitalizado 2 dias depois de levar um soco no rosto. Ele foi agredido por um cliente em São Vicente, nesta farmácia no litoral sul de São Paulo. A agressão aconteceu no momento em que o rapaz foi conversar com um funcionário que estava no caixa. O motivo da internação não foi divulgado. O agressor tentou fugir, mas foi contido e prestou depoimento. Ele disse que foi insultado e empurrado na fila, mas as imagens não mostram bem isso. O homem vai responder agora em liberdade. Demolição de alguns barracos, mas os moradores estão resistindo e dificultando o trabalho da Guarda Civil. Agora houve um confronto, os guardas partiram para cima desses moradores para tentar assegurar a reintegração de posse. Agora a imagem do alto, a gente tem uma noção de como está o quadro nesse momento. Embaixo, as imagens do nosso Mochilink, o Ricon e o Tom, nesse momento fazendo o trabalho de registro de toda essa confusão. Olha só, os policiais, os guardas municipais estão com escudos balísticos, montando um cordão de isolamento, se distanciando dos moradores para garantir o trabalho de reintegração de posse. César. É uma pena realmente que a gente ainda continue assistindo imagens como essa aqui no Brasil, com várias reintegrações de posse, principalmente aqui na Grande São Paulo. Nós temos mostrado isso para você com muita frequência. São imagens sempre ao vivo para você, a informação no exato momento em que ele está acontecendo. Você vê aí, não é, a população de Osasco tentando, não é, dificultar o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, que está fazendo o serviço dela, não é? Foi uma decisão judicial, eles estão tentando essa reintegração de posse, a derrubada desses barracos. O que eu não consigo entender particularmente é porque essas famílias, são 200 famílias, eles estão aí há mais de um ano. Por que espera tanto tempo para acontecer uma reintegração de posse? Né? Espera as pessoas construírem esses barracos, né? Se acostumarem, as famílias se mudarem para lá, para depois fazer uma reintegração de posse, depois de tanto e tanto tempo. Por que isso não é feito logo? Você falava que podia fechar com ele tranquilamente. Vocês acabam de descobrir, através da Polícia Federal, que ele inclusive estaria agora em Paris. Ele teria fugido no mesmo dia em que conversou com você e disse que estava tudo ok para sua festa. Exatamente. No dia 6 ele falou comigo que eu podia dormir com tranquilidade, que minha festa seria um sucesso. E nesse mesmo dia a gente descobriu que ele pegou um voo Brasília-Paris e deve estar lá. Cristine, só um instantinho, por favor. Eu só quero interromper você só um instante, me desculpe, porque nós estamos com um flagrante na Grande São Paulo aqui. Olha só, nós estamos agora nesse momento com uma intensa movimentação policial na cidade de Osasco, aqui na Grande São Paulo, numa reintegração de posse. E o Mauro Augusto tem mais informações pra gente. É com você, Mário. É um princípio de confronto agora, César Filho, que acaba de acontecer. Os policiais aí da Guarda Civil de Osasco tentam avançar
mas os moradores, os ocupantes dessa área, uma comunidade aí de Osasco, tentam resistir à reintegração de posse. É um terreno que pertence à Prefeitura de Osasco. A reintegração começou às 7 horas da manhã com a demolição de alguns barracos, mas os moradores estão resistindo e dificultando o trabalho da Guarda Civil. Agora houve um confronto, os guardas partiram para cima desses moradores para tentar assegurar a reintegração de posse. Agora a imagem do alto, a gente tem uma noção de como está o quadro nesse momento. Embaixo, as imagens do nosso Mochilink, o Ricon e o Tom, nesse momento fazendo o trabalho de registro de toda essa confusão. Olha só, os policiais, os guardas municipais avaliando a área porque são tomadas medidas paliativas na tentativa de que a gente não noticie aqui mais mortes, como a gente tem visto, infelizmente, desde que o mau tempo começou a atingir Salvador. E justamente é esta a preocupação dessas pessoas que moram em áreas de risco, porque 500 pessoas desabrigadas desde que o mau tempo começou a atingir a capital baiana, e são famílias como essas que estão aqui com a nossa equipe agora preocupadas. Muitas que ainda não deixaram as casas porque não tem para onde ir, como é o caso aqui da Julice. Você está muito preocupada? Qual é a situação da sua casa? Bom dia. A casa acima está prestes a cair porque está no morro. Está bem na ponta, que se chover, ela desce com toda. Não é só a minha família. Várias famílias vão ser prejudicadas. Já deixaram a casa? Ainda não. Por quê? É assim, foi ontem. Aí eu deixei de trabalhar para resolver isso hoje. Se a gente liga para Condé, não consegue porque só anda ocupado. Aí fica difícil. Vocês acordaram em meio a muita chuva. Ontem o mau tempo atingiu muito Salvador, né? Chuvas fortes. Como é que foi a última madrugada para vocês? Terrível. Tudo que você possa imaginar de terrível. O medo é demais. Mas a gente precisa de ajuda. Precisa que eles realmente façam alguma coisa. Esse é o apelo dela em nome de outras famílias, outras pessoas que estão aqui desabafando com a gente. Situações de pelo menos 500 famílias desabrigadas. São cerca de 600 áreas de risco em Salvador. Pessoas como essas que vivem nessa situação. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Yula. Ótima segunda-feira a você e a todos os nossos amigos aí da Bahia que nos prestigiam com enorme audiência. Para cuidar dos preparativos. A gente trabalha, os pais da gente contribuem para a gente fazer... para realizar o nosso sonho, que é no casamento, ter a nossa festa, e de repente uma quantia dessa é pesado a gente pagar de novo. A situação de Suelen é ainda pior. Além de ter pago pelo serviço, a festa do casamento dela está marcada para o próximo fim de semana. Meu sonho está indo por água abaixo, que é quase um ano, né? Programando o casamento para chegar uma semana do meu casamento acontecer isso. Maria Tereza e Diego são outros clientes insatisfeitos. Eles afirmam que já pagaram parte dos R$25 mil pela festa e descobriram que também vão ficar no prejuízo. Com 3 semanas para o casamento a gente descobre isso. A gente vai ter que inventar dinheiro agora, não tem de onde tirar mais. O empresário Neto Galvão é um decorador muito requisitado no Distrito Federal. Suas decorações chamam a atenção pela beleza, suavidade e requinte. Agora, ele pode parar atrás das grades. A delegada que investiga o caso tentou falar com o empresário, mas não conseguiu. O acusado, que também é policial militar, explicou pelas redes sociais que a empresa dele está passando por dificuldades financeiras e por isso não está conseguindo honrar alguns compromissos, mas pretende ressarcir os clientes. A empresa está fechada e os ex-funcionários não quiseram. Estão no Instituto Médico Legal daqui e o quarto corpo, que é o do garoto, aguarda ser levado do hospital também para o Instituto Médico Federal, para onde aguarda a liberação. A gente fala ao vivo agora de uma área de risco. Aqui na Avenida Suburbana, também área popular de Salvador. Você comentava, César, dos 100 deslizamentos registrados, mais de 100 deslizamentos registrados na capital baiana. Um deles aconteceu na manhã de hoje, exatamente neste ponto. A gente observa que foi colocada uma lona de contenção e quantas casas estão em cima em risco. A gente tem equipes da prefeitura, agora há pouco o secretário de infraestrutura esteve lá avaliando a área porque são tomadas medidas paliativas na tentativa de que a gente não noticie aqui mais mortes, como a gente tem visto, infelizmente, desde que o mau tempo começou a atingir Salvador. E justamente é esta a preocupação dessas pessoas que moram em áreas de risco, porque 500 pessoas desabrigadas desde que o mau tempo começou a atingir a capital baiana, e são famílias como essas que estão aqui com a nossa equipe agora preocupadas. Muitas que ainda não deixaram as casas porque não tem para onde ir, como é o caso aqui da Julice. Você está muito preocupada? Qual é a situação da sua casa? Bom dia. A casa acima está prestes a cair porque está no morro. Está bem na ponta, que se chover, ela desce com toda. Não é só a minha família. Várias famílias vão ser prejudicadas. Já deixaram a casa? Ainda não. Por quê? É
É assim, foi ontem, aí eu deixei de trabalhar para resolver isso hoje. Se a gente liga para Condé, não consegue porque só anda ocupado, aí fica difícil. Vocês acordaram em meio a muita chuva, ontem o mau tempo atingiu... Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O sargento aposentado foi atingido na perna e está internado. Já a esposa não resistiu. Um dos suspeitos conseguiu fugir, o outro se escondeu em uma casa no mesmo bairro e acabou morto depois de uma troca de tiros com a polícia. Ele foi identificado como Gabriel, tinha 18 anos, carregava uma pistola e tinha várias passagens por roubo. A polícia investiga o crime. Você imagine, um garoto, de 18 anos, já com várias passagens pela polícia e que acabou perdendo a vida. E a polícia de Belém procura ao menos 34 presos que fugiram da cadeia no final de semana. Foram 2 fugas e apenas 10 detentos recapturados. O diretor do presídio foi afastado do cargo. Neste buraco, 44 presos fugiram em menos de 24 horas. Ele foi cavado no PEN 3, presídio estadual em Marituba, na região metropolitana de Belém. O túnel de 22 metros de extensão dava acesso aqui à parte externa da penitenciária. As fugas aconteceram aos poucos. O que impressiona é que após darem falta de 33 presos, a área foi isolada. Mesmo assim, no dia seguinte, mais 11 conseguiram fugir. Ao todo, 214 presos já fugiram das unidades penitenciárias do Pará somente este ano. O diretor do PEN 3 foi afastado do cargo. Smartphone. E é assim o tempo inteiro. Olha, a Rosana tá sempre assim, de olho na tela do celular, até para dar entrevista. Por causa da desatenção, Rosana já se envolveu em vários acidentes. Aqui na academia, direto, eu vivo tropeçando nas pessoas, tropeçando nos aparelhos. Eu já caí da bicicleta fazendo isso. Da bicicleta? Da bike. Em uma pesquisa recente feita pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 84% dos motoristas assumiram que olham o celular enquanto dirigem. Segundo os especialistas, o hábito de trocar mensagens ao volante é tão perigoso quanto dirigir embriagado. Manuseando, além de tirar a mão, tira completamente a visão do volante. Você perde totalmente a visão do local voltada para o celular. Algumas campanhas tentam alertar os motoristas. As imagens da ficção são chocantes e reproduzem o que acontece no dia a dia. Veja este flagrante feito pela passageira de um ônibus. O motorista, responsável pela vida de dezenas de pessoas, nem percebe que está sendo filmado, porque está olhando o celular e a rua ao mesmo tempo. E não são só os motoristas. Mexer no celular ao mesmo tempo é tão perigoso quanto dirigir embriagado. E ao menos 8 em cada 10 pessoas ouvidas em uma pesquisa admitiram que olham o celular enquanto dirigem. Depois que um executivo morreu numa esteira de academia, logo após usar o celular, levantou o alerta para esse perigo. Acompanhe agora a reportagem de Natália Arcuri. Volante e mensagens de texto. Uma combinação arriscada. Aconteceu, por exemplo, eu estar no carro, dirigindo de madrugada e falando no WhatsApp e parar o carro a centímetros do canteiro central da avenida. Será que perdemos a noção do perigo? Eu trabalho na rua, eu tenho que olhar para ver se tem um cliente me chamando. Já tomou aquelas buzinadas porque não viu o farol abrir? Já tomei, já. Este executivo norte-americano morreu depois de perder o passo na esteira da academia. Ele estava checando mensagens no celular, caiu, bateu a cabeça e teve traumatismo craniano. O caso ganhou repercussão na página da esposa do executivo, uma funcionária do alto escalão do Facebook, que teve mais de 1,5 milhão de curtidas.
A Rosana sabe o risco que corre. Nem mesmo durante a caminhada rigorosa, ela... Os consumidores nós podemos fazer em casos semelhantes para não cair em uma cilada como essa. Mas antes disso, nós vamos até Brasília conversar com a Cristine Otaviano, porque ela tem mais informações sobre este caso e também está com uma das noivas que acusam esse empresário. Cristine, bom dia para você. Com que noiva você está e qual foi o caso que aconteceu com ela? Está às vésperas do casamento também ou não? Bom dia. Bom dia, César. Um bom dia a todos. De fato, uma cilada, porque o César Galvão é muito conhecido, o Neto Galvão é muito conhecido aqui no Distrito Federal e a Cristina pesquisou bastante antes de contratá-lo. Ele faria o casamento dela daqui 4 meses, pelo qual ela pagou R$40 mil ao empresário e por isso você pesquisou bastante antes de fechar com o Neto. Exatamente, assim, eu contratei ele em outubro do ano passado, para contratá-lo, assim, a gente pesquisou muito, não só eu como as outras noivas, e ele tinha muita referência, então tanto o cerimonial quanto o local de festas falava que podia fechar com ele tranquilamente. Vocês acabam de descobrir, através da Polícia Federal, que ele inclusive estaria agora em Paris, ele teria fugido no mesmo dia em que conversou com você e disse que estava tudo ok para sua festa. Exatamente, no dia 6 ele falou comigo que eu podia dormir com tranquilidade, que minha festa seria um sucesso, e nesse mesmo dia a gente descobriu que ele pegou um voo Brasília-Paris e deve estar lá. Cristine, só um instantinho, por favor, eu só quero interromper você só um instante, me desculpe, porque nós estamos com um flagrante na Grande São Paulo aqui. Olha só, nós estamos agora nesse momento com uma intensa movimentação policial